Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta. Hoje é domingo, dia 20 de setembro. A semana que vem já marca o início da primavera e estamos aí com essa estação florida, apesar da seca que nós estamos, né, gente? A falta de água, as queimadas, tudo isso tá muito preocupante. Nós precisamos pensar sobre isso, ver como nós podemos contribuir da melhor forma, mas também é importante mantermos essa esperança e essa vibração, essa frequência vibracional mais elevada para que possamos contribuir, né? Porque se ficarmos só olhando na questão das coisas ruins que estão acontecendo, realmente a gente, afunda junto. Então vamos lá ver o que as plantas têm para nos dizer essa semana, quais as plantas que vêm nos trazer alguma mensagem e contribuir para as nossas reflexões. Temos então aqui o baralhinho fitoenergético, né, as cartas com as 118 plantas, e vamos tirar 3 cartas. Então vamos tirar uma cartinha, mais outra cartinha, aleatoriamente, para dar mais suspense, vermos o que temos a dizer, o que temos a refletir, né? E a terceira cartinha. Vamos lá, então? Pegar a primeira, é a tansagem. Vamos ver o que a tansagem nos fala? Muitas vezes o excesso de perfeccionismo nos torna maldosos. Reflita sobre isso. A tansagem. Daí temos o cambará. Cambará nos diz: suas palavras expressam sua condição física, moral e espiritual. Temos aqui a terceira planta, erva baleeira, que nos diz: procure equilíbrio entre razão e emoção, assuma suas emoções com naturalidade, evitando o excesso de racionalização. Olha que interessante, nós temos a tansagem, que é do 6º chakra, temos o cambará, que é do 5º chakra, e temos a erva baleeira, que é do chakra cardíaco. Então, vamos ver como essas mensagens se cruzam, né? E para que possamos trazer uma reflexão mais completa dessas mensagens de cada planta. E então, no 6º chakra, é o nosso chakra frontal, é a questão de como os nossos pensamentos, né, atuam, qual é esse campo dos pensamentos, o campo mental, esses pensamentos que nos trazem a construção da nossa realidade, porque tudo que nós pensamos, de alguma maneira, se compõe num formato, um formato que vamos trazer para a nossa realidade, né? Que de alguma maneira vamos construindo, conforme nós vamos mantendo essa frequência nesse determinado pensamento, porque é uma vibração, né? É uma onda vibracional, então essa vibração de alguma maneira vai sendo construído uma forma pensamento e essa construção de alguma maneira vai se concretizando. Então vamos atraindo para a nossa realidade. Então vamos ver o que a tansagem nos diz, que muitas vezes o excesso de perfeccionismo nos torna maldosos. Ah, mas por que será? O perfeccionismo, a gente não tem que procurar fazer as coisas sempre tão corretinhas, né? Sim, mas o que podemos pensar o que é estar correto, né? Muitas vezes o que é correto para mim não necessariamente é para o outro, né? Então, o correto, o estar correto, quando eu penso que eu vou fazer as coisas de uma determinada forma, que eu considero que é correto, e ser muito perfeccionista, que é no caso assim, o meu pensamento está concentrado em vou realizar desta forma,
essa situação tem que ser levada dessa forma, ou essa atitude que eu tenho é a correta. Então, o perfeccionismo, ele leva o quê? A uma fixação dessa maneira, nesse caminho, e não o outro qualquer não tem esse mesmo valor, né? Então, esse perfeccionismo, ele pode sim dificultar a visão ou a aceitação, uma flexibilidade de aceitação da percepção de outra pessoa. Então, uma outra pessoa, ela pode ter uma visão daquela situação ou fazer as coisas de uma maneira diferente e aí, se eu sou perfeccionista, se eu tenho um radicalismo nessa minha visão, nessa maneira de eu fazer isso, eu vou ter muita dificuldade de aceitar a maneira do outro fazer. Porque eu vou achar que essa maneira que eu faço é que tem que ser perfeita. E esse perfeccionismo, de alguma maneira, nos traz esse radicalismo, né? Em ser sempre perfeito, é algo que nos, além de dificultar essa aceitação de outras ideias e outras maneiras de expressão, ela também me faz sofrer, porque a perfeição 100% é algo que perfeito é Deus, né, gente? Nós somos seres que estamos no caminho para trazer o melhor dessas características melhores, dessa centelha divina que nós somos, mas nós somos centelhas, nós não somos unitários ainda, não chegamos ainda nessa integralidade do todo. Então, nós somos pedacinho do todo, fazemos parte, sim. E essa perfeição é algo que é o excesso de perfeccionismo que nos deixa radical na nossa aceitação de qualquer outra maneira de lidar com as situações ou de realizar as coisas. Então, é o tipo daquela pessoa que fala assim: olha, você tem que fazer dessa forma, você tem que tomar esse caminho, outro qualquer, outra maneira qualquer, não vai, está errado. Outra maneira qualquer está errado. E esse excesso de perfeccionismo, além de dificultar todo o caminhar, né? Porque ele fica muito sofrido. A pessoa está sempre se preocupando nessa perfeição. Então, a cobrança interna é muito grande. Então, imagine, gente, onde que vai ficar a naturalidade de você realmente falar, puxa vida, né? Ah, puxa, eu fiz errado determinada situação, eu agi mal, né? E aquilo você se acolher e falar, puxa, realmente agi mal, poderia ter agido de uma maneira melhor, mas o perdão, quando a gente acolhe e se aceita assim, o perdão fica muito mais fácil de se realizar, né? De se perdoar ou de perdoar outra pessoa. Agora, se o excesso de perfeccionismo é algo que modula o meu caminho, as minhas atitudes, o meu pensamento é muito radical nisso, vai ser muito difícil aceitar um erro, né? O menor erro que seja, vai ser muito difícil. Então, é preciso pensar, né, nesses excessos, né? Então, vamos refletir sobre isso. Então, tem muito a ver com os nossos pensamentos, porque é isso que vai trazer as nossas ações, né? E aí, temos o Cambará, que ele é do quinto chakra. E o quinto chakra tem a ver com a expressão, vejam só, né? Então, primeiro tem o pensamento, que é que a vibração que nós colocamos, a frequência vibracional onde nós estamos, né? As que começam a formar, a modular o que nós estamos atraindo. E aí a expressão, então, como que eu vou expressar isso? Seja em palavras, seja em comportamento. Às vezes eu posso não falar o que eu estou pensando, mas o meu comportamento expressa tudo isso. Então,
se eu falo ou a maneira como eu me comporto, ela vai estar trazendo toda essas informações que me compõem, seja no nível físico, seja no nível emocional, né? Então, ela vai estar influenciando o meu comportamento e a minha maneira de viver. Então, como que está essa expressão? Será que ela está mais em exageros, né, de perfeccionismo, no caso aqui que nós estamos falando, um perfeccionismo exagerado e que isso de alguma maneira me engessa, porque é assim que acontece, né? A pessoa fica engessada, rígida para determinadas, para todos os passos que toma no caminhar da vida. Né? E aí temos a erva baleeira, que nos diz para buscar o equilíbrio entre razão e emoção, assumir as emoções com naturalidade, evitando o excesso de racionalização. Então, nós estamos falando de mente já estamos colocando agora o chakra cardíaco, que tem a ver com as emoções. Então, como que eu posso equilibrar razão e emoção? Então, veja, se nós temos a forma pensamento, nesse exagero. Então, ele vai considerar esse caminho da racionalização, quando é esse envolvimento, né, da mente, da construção dos pensamentos. E se eu falo, porque nós somos razão, emoção, né, então o corpo físico, emocional, mental, ele está todo misturado, junto e misturado, né? Enfim, eles compõem a nossa personalidade, o nosso campo energético, e isso nós vamos levando para nossa a construção da nossa vida, né? Construção da personalidade, mas construção até das meu sistema de crenças, né? O que eu trago de mais profundo em mim e o que eu me carrego energeticamente com essas trocas que eu faço com o outro. Então, o campo das emoções, o campo mental, o campo físico, todo esse ele está interligado e recebendo essas informações. Então, é preciso um equilíbrio entre razão e emoção. Ou seja, se eu tenho, falando do perfeccionismo, se eu sou muito perfeccionista, eu tenho essa visão muito radical, eu tenho, então, uma maneira única de enxergar as coisas. Então, eu tenho dificuldade de me relacionar com outras opiniões, com outras percepções de vida. Se essa minha racionalização é muito intensa, eu bloqueio os meus sentimentos e não consigo encontrar realmente o que eu estou sentindo ou não aceito, né? E isso traz realmente um desequilíbrio, porque daí eu deixo de ser eu mesma, eu passo a fazer coisas, ou eu mesmo na essência, né? Porque quando que a gente está em contato com a gente mesmo, com a essência de quem nós somos? Quando nós conseguimos olhar para dentro. E esse olhar para dentro com uma percepção de acolher realmente e olhar o que eu sinto, como que está isso na minha vida? Se eu tenho uma flexibilidade nessa minha condição racional, de olhar para dentro, de tentar olhar com carinho o que se passa também com as minhas emoções e também com o meu corpo físico, né? Mas como nós estamos falando desse equilíbrio de razão e emoção, esse desequilíbrio afeta o meu corpo físico, gerando bloqueios energéticos e doenças, e esse equilíbrio que é o objetivo que nós temos, né? Então, eu reconheço o que passa entre meus pensamentos e na minha mente, eu consigo olhar para as minhas emoções e eu tento equilibrar isso, compreender o que se passa com as minhas emoções, com o meu campo emocional, compreender, né? Então, é a razão
e a emoção de uma maneira mais equilibrada, para poder ver qual é o caminho mais, uma expressão mais natural para o meu caminhar de vida, da vida. Então, evitar os excessos, né? Porque se eu também for no campo emocional, muito emocional e pouco razão, né? Pouca compreensão daquilo isso também é um desequilíbrio e também traz muito sofrimento. Então, é sempre buscar o equilíbrio e esse é um caminho constante, é diariamente que é preciso fazer essa avaliação. Tem dias que estamos num campo emocional mais intenso e um tanto quanto desequilibrados, então é a percepção, como eu percebo esse campo emocional e o que eu posso fazer para amenizar isso, para equilibrar isso. Então a minha razão vai olhar para o meu campo emocional e falar: ah, hoje não estou bem, estou meio desequilibrada emocionalmente, então o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma caminhada, respirar um ar puro, eu posso fazer uma meditação, eu posso fazer uma oração, eu posso estar num ambiente mais descontraído, conversando com amigos, mesmo que virtualmente, em tempos de pandemia, enfim, fazer algo para organizar um pouco esse campo emocional e para eu poder enxergar o que é que está me desequilibrando, né? Equilibrar isso, entender onde está a causa onde está o desequilíbrio, a causa, buscar entender a causa desse desequilíbrio para poder resolver na fonte, né? Como que eu posso resolver tal situação que me desequilibra. E da mesma maneira, então, que nós falamos no início, o campo racional. Então, vamos tentar equilibrar tudo isso. E tudo isso passa pela expressão, que é o nosso quinto chakra. Essa expressão de como eu vivo, como eu me expresso na minha vida. Então, estamos aí no início da primavera, vamos desabrochar, né? As flores estão vindo, a primavera vindo, independente das crises que acontecem, de tudo as coisas nada legais que estão acontecendo no nosso mundo, na nossa realidade, como nós podemos atuar ativamente, auxiliando em todo esse processo junto à natureza, junto às doenças, né? Mas que nós possamos desabrochar com flores lindas, né? Como flores lindas, dessa essência divina que nós somos. Então, é essa mensagem que as plantas nos trazem essa semana, que de alguma maneira eu trago essa reflexão, estando aberto, né? Para a contribuição de quem se interessar em complementar ou dizer mais alguma coisa. Um grande beijo para vocês, um lindo desabrochar nessa primavera que inicia-se essa semana. Um beijo grande, nos vemos próximo domingo. Até lá, gratidão.